o armazenamento de dados em nuvem, o aprimoramento das redes sem fio, sensores e dispositivos cada vez menores e com mais capacidade de armazenar, processar e transmitir dados. Os avanços recentes nas tecnologias da informação e da comunicação estão tornando realidade um universo que antes estava restrito à ficção ou a projeções futurísticas. Um mundo onde tudo está conectado. Pessoas, equipamentos, objetos, veículos, cidades. É a era da internet das coisas, fruto da convergência de diversas tecnologias. Integração que permite que seu carro interaja com a companhia de trânsito, seu celular converse com a cafeteira da sua casa, a sua geladeira acione o supermercado. Também permite que sua saúde seja monitorada de forma contínua e todos esses dispositivos se falem ao mesmo tempo, o tempo todo, enviando e recebendo informações sem que você precise interferir nessas atividades. Internet das coisas e cidades inteligentes. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o doutor em computação Arthur Ziviani, do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite para estar aqui, prazer estar aqui para falar com vocês. Já é uma realidade, né? Muito dessa tecnologia já está aí, só que falta ganhar de escala, né? A tecnologia existe, né? Claro que o conceito de internet das coisas e mesmo de cidades inteligentes, ele é muito amplo. Então, na verdade, ele coloca um alvo, né? A tecnologia contribui para que nós caminhemos nessa direção. E aí você tem diferentes níveis de maturidade, de adoção da tecnologia e, sobretudo, desenvolvimento de aplicativos e soluções usando essas tecnologias e os dados que elas nos colocam à disposição. Alguns especialistas dizem que, num prazo de 5 anos, algumas cidades já podem estar usando essa tecnologia, né? Já existem, claro, soluções pontuais. Os desafios vão estar sempre ligados à integração dos dados, né? Já existem soluções pontuais em diferentes cidades buscando, né, uma melhor gestão de recursos, melhor integração dos dados e serviços oferecidos nas cidades com diferentes níveis de maturidade. Inclusive com o desenvolvimento da própria tecnologia, né? Você ganha escala, algumas soluções, claro, de projetos pilotos, em algumas cidades menores, que permite conhecer a tecnologia, ganhar desenvolvimento, para adoção em larga escala em cidades realmente maiores, que os desafios são maiores. Convergência é a palavra-chave? Convergência de tecnologias, mas, sobretudo, para realizar essa convergência, é importante haver uma palavra-chave também, integração, que é um pouquinho diferente, né? Porque um desafio grande, já existem, as soluções estão amadurecendo, mas com tecnologias para aplicações específicas, com monitoração de dados e soluções para algumas vertentes específicas que em cidades se mostram em algumas áreas específicas. Ter realmente uma cidade inteligente, algo realmente integrado, convergente dessas tecnologias, ainda é um grande desafio. Porque você tem que fazer essas tecnologias conversarem entre si. E viabilizar isso é um desafio muito grande. São muitos fabricantes diferentes, tecnologias diferentes envolvidas, troca de dados, de informações heterogêneas que precisam ser integradas. E integradas para que a gente extraia realmente conhecimento, informação relevante para uma aplicação específica. Isso é um grande desafio ainda. Para que isso seja realidade, é necessário também ampliar, aprimorar as redes sem fio, né? A rede sem fio é um canal viabilizador. Né? É claro que não vai nunca ter uma internet das coisas se as coisas não puderem se comunicar, evidentemente. Então, toda a parte de rede sem fio, e mais que rede sem fio, como a gente conhece o Wi-Fi, mas toda comunicação sem fio, que pode ser também por telefonia móvel, né? E você ter mais velocidade de transmissão, com maior capacidade de banda larga, isso tudo abre novas perspectivas, né? Isso abre novas perspectivas de serviços, de aplicações diferentes que contribuem para esse ecossistema de cidades inteligentes através da internet das coisas. Esse rede sem fio, comunicação sem fio é um ponto-chave. Pode ser através de rede sem fio, telefonia móvel, usando tecnologias, né? Ir para o 5G, por exemplo, como se fala hoje, né? Saindo hoje do 4G, ainda nem é todo completamente onipresente, sobretudo no Brasil, que é muito desigual a penetração da tecnologia, mas hoje se fala em 5G, onde vai ter uma capacidade maior de transmissão
Isso permite justamente a transmissão desses dados em grande volume, com diversas mídias. Isso tudo contribui para um cenário de internet das coisas realmente integrado, que num cenário de cidades inteligentes ganhe força e haja essa coordenação, essa visão integrada dos participantes da cidade. Como é que vai funcionar esse processamento cooperativo? Isso é um grande desafio, né? Porque justamente hoje são desafios na área computacional você fazer processamento em larga escala de dados, extrair conhecimento relevante de grandes volumes de dados, conseguir lidar com fontes heterogêneas de dados, porque não são são duas dimensões, né? A gente passa a ter um volume muito grande de dados, porque tem muitas fontes, mas podem ser muitas fontes do mesmo tipo de dado. Mas mais desafiador é ter muitas fontes, alguns dados semelhantes, mas também de dados heterogêneos, que precisam ser interpretados e unidos com um objetivo. E isso é um grande desafio. Isso está relacionado ao que a gente ouve falar de Big Data, por exemplo. Isso é uma outra palavra-chave que tem estado muito em voga, né, tem se discutido muito, que são os desafios ligados ao Big Data. Fala-se muito de Big Data um grande volume de dados. É verdade, é um desafio. Mas essa parte toda de lidar com fontes heterogêneas é uma outra dimensão do desafio. Lidar com dados que, por exemplo, necessitem processamento em tempo real. Dependendo do tipo de dado, do tipo de aplicação, esse dado precisa ser processado um tempo limitado para que haja uma decisão, uma tomada de decisão sobre aquela informação sendo trafegada. Isso gera outras demandas e requisitos para um sistema convergente. Lidar com incertezas diferentes. A gente está lidando com medidas de sensores diferentes. Que nível de confiabilidade eu tenho em cada medida? Qual peso eu devo dar para cada informação que eu estou recebendo para tomar uma decisão mais eficiente, mais eficaz para aquela aplicação? Isso tudo são desafios e se mostra num domínio multidimensional. Isso são a pesquisa hoje em análise e processamento de dados em larga escala tem ido muito nessa direção, de lidar com Big Data, mas além disso, o que tem sido conhecido como ciência de dados, onde a gente aplica muitas técnicas oriundas de muitas áreas do conhecimento para tentar extrair conhecimento dessas informações muito soltas, heterogêneas, em grande volume. Isso é muito desafiador hoje em dia. Vamos entrar, então, em alguns exemplos para as pessoas entenderem. Produção de dados, né? A gente vai produzir informação o tempo inteiro, né? Nós, os carros, né? E para poder armazenar tudo isso, processar tudo isso e encontrar as informações que realmente interessam, é que vamos ter que ter softwares, né, especiais, é todo um campo aí, né? Porque na verdade, nesse cenário, né, Internet das Coisas é um nome amplo, mas as coisas aí podem se estender com qualquer objeto que ganha capacidade de processamento e capacidade de comunicação. Né? E pode ser o carro, pode ser o relógio, o meu smartphone, e nós mesmos acabamos entrando nesse cenário, porque através desses objetos, muito do nosso comportamento na cidade, ele é registrado, ele pode ser inferido através do uso desses objetos. E, claro, essas informações todas, dados coletados, pode ser um sensor de temperatura, pode ser um sensor de nível de água, pode ser informação de onde as pessoas estão, pelo uso do celular que elas estão tendo na cidade. Isso tudo integrado, você pode pensar numa gestão melhor da cidade. E aí, claro, esse volume de dados muito grande, ele tem que ser armazenado em algum lugar para ser processado, analisado. Tipicamente, vai ser em algo externo a esses dispositivos, porque os dispositivos ganham capacidade de processamento, mas muitos dos sensores são miniaturizados, e é um dos avanços que permite isso, mas o grande capacidade de processamento é feito fora, é a computação em nuvem, como a gente conhece. Né? Então é feito armazenado em algum lugar, nessa nuvem, analisado e dá um retorno. Muito se discute hoje se precisa levar tudo para a nuvem, se na parte mais próxima ao usuário para dar respostas mais rápidas. Isso tudo gera desafios em outra área de computação, dessa parte de processamento. O volume de dados hoje já é gigantesco, né? Vai se tornar muito mais, né? Porque, na verdade,
A gente está cada vez vivendo um mundo mais digitalizado. O ser humano gera hoje, nessa era, nesse mundo digital, um volume absurdo de dados. Muito mais, nos últimos 5 anos, nós já geramos no mundo digital muito mais dados do que toda a história humana, até talvez 10 anos atrás, né? Porque tudo que nós fazemos hoje em dia gera dados nesse mundo digitalizado, e a tendência com essa maior penetração da internet das coisas, com sensores sendo barateando, né, sendo mais acessíveis e sendo por isso mesmo disseminado de forma mais ampla, explode essa capacidade de coleta de dados. E por isso mesmo os desafios de volumes de dados que vamos ter que processar se tornam muito maiores. Uhum. O armazenamento em nuvem vai ser essencial, né? E vai abrir aí um mercado grande. Tem um mercado, já existe hoje, né? E não só um mercado, como um poder muito grande, né? Isso tanto em grandes empresas, o quanto que eles conhecem da população, das pessoas, dos governos, a dependência das nossas infraestruturas nesse mundo digitalizado é outro ponto importante. Isso gera requisitos enormes, né? E isso gera outros pontos de infraestrutura para ter isso e a capacidade de processar. Governos também passa um ponto de segurança, por exemplo, é quanto que as nossas infraestruturas dependem desse mundo digitalizado, e quanto que isso pode se tornar vulneráveis eventualmente. Tudo isso, como você já falou, depende de sensores, dessa rede, né, de sensoramento, não é isso? Sensores são uma ponta. Talvez seja a ponta onde vai estar, a gente fala desses sensores, esses pequenos objetos, mas é uma parte de todo esse mundo, né? Eles são o extremo, onde um pequeno objeto coleta uma informação, transmite isso. E, claro, a agregação disso tudo vai ganhando. Mas nesse caminho, os sensores são a ponta, mas vão ganhando outros dados, para ter sensores maiores, o uso dos dados, como nós podemos servir, os aplicativos que nós usamos podem ser vistos como sensores do nosso comportamento, de um certo ponto de vista. Então, toda vez que a gente faz um relatório num aplicativo, né, onde eu estou, ou se aqui está engarrafado ou não, ou se está chovendo ou não onde eu estou, ou se eu estou numa determinada loja, né, isso tudo pode ser visto como um sensoriamento das pessoas, além da informação física que realmente os pequenos sensores vão fazer. A combinação disso tudo é que gera esses desafios e que permite todo um mercado de exploração desses dados. Pode ser uma grande empresa, evidentemente, que já controla boa parte desses dados, podem ser pequenas empresas que veem algum nicho de gerar uma aplicação que seja útil para um grupo de pessoas e que, ao usar esses dados, seja a fonte de negócio delas. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a internet das coisas e cidades inteligentes. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre a internet das coisas e cidades inteligentes. Nosso convidado é o doutor em computação Arthur Ziviani, do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Vamos então falar das aplicações da internet das coisas na casa das pessoas, por exemplo. Isso tem um conceito muito grande crescendo, né? Dessa ideia de casas inteligentes, né? Smart homes, que tem sido colocado. Isso vem em uma menor escala do que nós vínhamos discutindo. Os objetos dentro de casa começaram a ganhar um certo nível de automação em que possa haver uma ação coordenada desses objetos. É claro que isso pode ser desde o consumo de energia, por exemplo, monitorado remotamente, um controle dos dispositivos de casa remotos, para numa viagem, controlar, acender as luzes, simulando um comportamento que alguém em casa, por exemplo. Tem crescido muito, aqui no Brasil não está tão popular ainda. Lá fora tem os assistentes pessoais, né? Alexa, né? Exatamente. Eu ia mencionar isso, né? Aqui no Brasil não está tão popular ainda, mas isso, sobretudo nos Estados Unidos, tem crescido muito esses integradores, né? Porque, na verdade, uma Alexa, que é uma solução de uma das empresas, mas existem outras concorrentes, é um assistente pessoal
voltado para casa, onde ele integra esses participantes da casa, os objetos dentro de casa, para que uma central consiga coordenar interagindo com o dono da casa. Isso é um exemplo, né, dessa integração que nós vimos falando, só que numa escala menor dentro de casa. Pode pedir, se tiver... estão viajando, mas vou chegar amanhã, abra as janelas para a casa arejar quando vai chegar uma casa de veraneio, por exemplo, né? E ou todo o controle que se tem dentro de casa, poder monitorar os objetos, domésticos, etc. E tudo, consumo de água, consumo de energia, isso tudo está dentro de um processamento desses dados. Cresceu muito o consumo de energia, dá um alerta, o que está acontecendo, dá sugestões, nesse horário é mais barato consumir energia, por exemplo. E aí a gente indicar para o usuário, né? O uso desses assistentes lá fora realmente está bem forte, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Sobretudo, né? Na Europa também, mas nos Estados Unidos isso é mais presente, né? Que ajuda na autonomia da casa, né? Isso também, a pessoa se reporta no caso, a Alexa, aparelho, e isso é um aparelho, e ele é que faz a integração com os outros. Integração de dados. Que é parecido, na verdade, em outros casos, as pessoas aqui consigam fazer um paralelo mais fácil com o seu smartphone, e você já tem um assistente embutido ali, e que você pedir para o assistente fazer algumas atividades. Ligue para tal pessoa, lembre-me tal hora de fazer algo, controlando com uma interface de voz aquele smartphone. Mas só que controlando os aplicativos que estão naquele smartphone, né? Esses dispositivos fazem algo semelhante para a casa, né? As possíveis soluções, essas que estão na casa, de forma integrada, interagindo com eles, né? Com esses aplicativos. E claro, aí que tem todos os desafios de ir melhorando isso. A interface de voz, ser mais natural. No início era muito robotizado, agora já está ganhando muitos avanços nisso, recentes, nos últimos anos, dessa interação conversacional com o assistente se dá com um nível mais natural de conversa, como se estivéssemos conversando de fato com outro ser humano. Esse tudo é avanço tecnológico, de conseguir interagir e conversar, por exemplo, numa área que em computação chamamos de processamento de linguagem natural. A pessoa não só ter uma interface pré-estabelecida de comandos, realmente falar naturalmente, e aquele aparelho com uma capacidade computadorizada ali conseguir interpretar o que está sendo dito para tomar as ações desejadas, de acordo com o que está sendo instruído. Dentro do conceito da internet das coisas, lá na frente não seria preciso nem dar o comando, né? Os equipamentos aprenderiam com os donos e já seguiriam um padrão, não é isso? Mas hoje já começa a ter um pouco disso, é o uso da inteligência artificial, né? Porque justamente o processamento de dados não é só um aparelho que simplesmente recebe um comando e gera uma ação em função daquele comando. Ele registra essa ação em função do comando e o contexto que isso está sendo realizado. E com isso é possível, né, começar a aprender hábitos, por exemplo, de um usuário. E aprendendo os hábitos do usuário, essa inteligência artificial que está ligada ao domínio de aprendizado de máquina, que também é outra palavra-chave que as pessoas mencionam muito, aquele equipamento começa a aprender o que o proprietário ou a família, né, inclusive diferenciar hábitos de diferentes membros da família para melhor atendê-los. Com isso, ele melhora a experiência daqueles usuários usando aquele equipamento. Isso a gente vê, de novo, talvez um exemplo mais próximo, a gente aqui não tem tanta familiarização com esses aparelhos, os nossos smartphones já fazem um pouco isso, né? Do meu smartphone, quando eu sento no carro de manhã, ele já me dá automaticamente quanto tempo eu vou demorar para o trabalho com o tráfego que está naquele momento que eu vou sair. Mas ele infere que naquele horário eu costumo ir ao trabalho, né? Claro que ele vai errar se um dia eu tiver... Não, hoje eu tenho uma consulta médica antes, então vou primeiro na consulta médica para o trabalho. Ele vai, mas o meu hábito é naquele horário ir para o trabalho. Então ele vai dar uma indicação. Para o seu trabalho, o trânsito hoje demora 10 minutos. E já nessa integração com os aplicativos de trânsito, né? Por exemplo. E daí que vem essas soluções inteligentes que usam dados de fontes diferentes, como nós estávamos discutindo. E isso abre nichos de negócio.
Você pode ter uma aplicação que recomende a melhor hora de sair, já traga isso, né, aprenda com os hábitos dos usuários. Então, numa casa inteligente, como nós estávamos conversando, talvez depois de uma convivência, né, aquele aparelho, assim que chegou, ele não sabe nada de você. Você vai ter que dar comandos, né, da sua casa, ele vai tomando atitudes conforme os seus hábitos, mas ele começa a inferir que existem hábitos, existem padrões naquele comportamento. Ao identificar esses padrões, ele começa a ver hábitos e pode se adiantar com a convivência. E claro, quanto mais ele aprender, quanto mais ele conviver e esses padrões estiverem mais claros, permitem ações automatizadas, né? E a pessoa se surpreende, né? Que ele já está me conhecendo tão bem e adianta uma ação, por exemplo. Como é o caso, por exemplo, de reposição de um item que você sempre usa e que está acabando. Por exemplo, né? Se fala-se muito essa ideia do varejo, né? De compras, etc. Claro, se a pessoa tem o hábito de consumir um certo produto, né? Tem criança em casa, consome muito leite, e está acabando o leite, da geladeira está acabando, do armário tem pouco, o leite, um só toma leite integral, outro toma leite sem lactose, aí já automaticamente já pode gerar uma lista de compras hoje no final do dia, aí já gera um lembrete para quando você sair do trabalho, passar na padaria e fazer uma determinada compra, por exemplo, né? Isso tudo são pequenas facilidades que trazem uma conveniência para o usuário. E ele não precisa mais verificar o que eu preciso trazer hoje antes de ir para casa, né? É uma pequena coisa, assim, mas ao somar essas pequenas facilidades, gera um nível de automação na vida das pessoas bastante grande. Monitoramento ambiental é outro item que pode ser muito beneficiado por todo esse sistema, né? Por exemplo, se os carros tiverem sensores, eles podem estar ali acompanhando a qualidade do ar, você pode monitorar a água, se tem vazamento, se não tem, a qualidade também, né? São, de novo, várias dimensões, né? Tudo depende dos sensores que forem empregados. Pode ser desde monitorar realmente a ambiental fora das cidades, né? Uma floresta, se está tendo uma queimada, por exemplo, ou se está mudando a temperatura abruptamente, detectar algum problema, ou realmente dentro da cidade, no contexto de cidades inteligentes e sustentáveis, isso também é totalmente pertinente, porque a gente pode monitorar o quanto que a cidade está consumindo de água, mas o nível de poluição de um rio, se está tendo uma tendência de haver uma enchente, se está tendo vazamentos numa rede de distribuição de água, idem para a rede de energia. Isso tudo pode ser monitorado. Os carros na cidade naturalmente viram objetos, né, que se deslocam na cidade. Sobretudo, o carro dos usuários comuns depende um pouco do perfil das pessoas, mas tem alguns automóveis, tem categorias especiais que estão mais presentes. Táxis, os ônibus urbanos, os ônibus seguem trajetórias pré-definidas. Então é mais fácil monitorar, porque já sabe por onde ele vai passar, mais ou menos em que hora ele deve passar. Ele ter sensores nos ônibus, em geral, você já consegue ter uma previsibilidade do tipo de monitoração que ele vai fazer. Mas ao mesmo tempo ele só monitora aqueles caminhos por onde ele percorre. Uma rede de táxis, por exemplo, os táxis terem sensores, já aumenta a capilaridade, porque eles não vão passar necessariamente nos mesmos caminhos e vão ter uma diversidade. Agregando os dois, consegue-se ter uma monitoração de níveis de poluição da cidade, níveis de poluição sonora, por exemplo. Isso tudo são dimensões distintas, né? Além dos sensores fixos que podem ter na cidade. Aí nota que são sensores diferentes para problemas diferentes, mas que, ao somados, né, podem avaliar, por exemplo, a qualidade de vida de um bairro. Né? Se esse bairro tem muita poluição, tem muito barulho, tem muito trânsito, como que flui o trânsito aqui? Esse ônibus sendo monitorado, ele pode ter desde a poluição do ar, poluição sonora, como que se dá a fluidez do trânsito da cidade ao longo do dia, de determinados horários. Pode-se criar, por exemplo, uma métrica que avalie um bairro quanto à qualidade de vida dele sob esses aspectos, por exemplo. Né? Isso tem influência no mercado imobiliário.
O setor de transportes é um dos setores que pode ser beneficiado e também pode beneficiar justamente por essa capacidade dos carros estarem o tempo todo no ambiente, né? Eles podem compartilhar informação entre si e com a companhia de trânsito, com os órgãos governamentais, né? Isso é uma área também de intensa pesquisa hoje em dia, que são chamadas redes veiculares, né? Essas redes veiculares são justamente a formação de redes de comunicação, como se fossem redes de computadores, como nós conhecemos, só que onde esses dispositivos que se comunicam são os veículos, né? Isso traz desafios porque aí os veículos se movem, né? E a comunicação entre eles passa a ter desafios particulares de comunicação, porque depende de quanto tempo eles ficam expostos um ao outro, vai ter janelas limitadas. Claro que vocês estão em engarrafamento na mesma direção, eles ficam muito tempo próximos um ao outro, mas vocês estão andando em direções diferentes, em velocidades diferentes, a exposição como oportunidade de comunicação pode ser muito restrita. E dependendo da aplicação, essa disseminação da informação e troca de informações, isso tem muitos desafios aí. E abre perspectivas de entendimento das cidades, trocas de informações, por exemplo, informações de acidentes numa estrada, né? Veículos vindo numa direção contrária avisarem que está tendo um acidente ou um problema na estrada no início, né? À frente de quem está indo na direção oposta, por exemplo. Dá para verificar pelos sensores se está tendo uma desaceleração muito rápida, o que pode indicar... E isso pode indicar, hoje em dia já começa a surgir carros com capacidade de monitorar até o comportamento do motorista, né? Se ele está com sono, se a direção dele está mostrando que ele está com sono, se ele está mais atento na condução. Mas, por exemplo, um acidente que ocorra num determinado ponto da estrada, veículos vindo no sentido contrário podem comunicar esse acidente para quem ainda vai chegar no ponto do acidente, né? Se houver uma comunicação. E a própria desaceleração dos carros que estão chegando nesse ponto vai demonstrar... Vai demonstrar, confirmar. Claro, os carros veículos podem ter câmeras, entendeu? Referir a situação do acidente. Isso tudo caminha, né, num sentido... A própria estrada pode ter sensores, monitorar o tráfego que está tendo naquela estrada, as condições da estrada, se ela tem alguma deficiência, aconteceu alguma coisa com a estrada. Isso começa a criar toda uma infraestrutura que permite uma visão, que também é uma visão de futuro. Existem, claro, experimentos hoje em dia pontuais, uma visão de futuro de veículos autônomos, onde que os veículos já terem a capacidade, através de sensoriamento, que na verdade é uma evolução desses sensores que nós estamos colocando, né? Dos veículos poderem processar o ambiente à sua volta e com isso se deslocarem autonomamente de maneira segura. Ainda tem muitos desafios nisso. Existem alguns experimentos, mas isso passa, claro, vai ser mais seguro se a estrada tiver uma capacidade para fornecer informação sobre a condição de tráfego, o veículo poder se ajustar a isso. Os desafios são maiores quanto menos informação tem. Se a estrada está toda sensorizada e fornece informações ao veículo, isso torna mais fácil um veículo autônomo ter o seu desempenho. De forma bem mais simples, hoje já existe esse sensoriamento, né, através daquelas etiquetas de radiofrequência. Pouco, sim. Por exemplo, que passa no pedágio, né? Já é assim, para as pessoas terem uma ideia, já é um tipo de sensoriamento. É um tipo de sensoriamento, sem dúvida. Né? Uma etiqueta, uma coisa que é barata, não é isso? Sim. Que já permite, né? Isso, por exemplo, claro, permite... Claro que ali, no pedágio, por exemplo, um pagamento automático. Mas, ao mesmo tempo, eu sei quem passou, né? Pode ter... Esse tipo de informação pode ter problema de privacidade, né? Saber que aquela pessoa determinada passou. Mas se eu tenho uma aplicação semelhante, né, que seja capaz de ler se todos os veículos tivessem dispositivos desse tipo, sem revelar a identidade do proprietário, não precisaria revelar a identidade do proprietário, mas só ao que monitorasse que um veículo passou, eu consigo automaticamente ver o volume de tráfego que tem naquela estrada naquele determinado momento. E aí eu consigo entender o uso daquela estrada, se ela está saturada, não está saturada, que momentos do dia, ao longo do dia, ela fica com maior volume de carros ou menor volume de carros, com um pequeno monitoramento bastante simples e relativamente barato hoje em dia, sem necessariamente invadir a privacidade das pessoas, porque eu não quero saber
que é o Arthur, né, ou a Fátima, que está naquele carro ou no outro carro. É saber que uma pessoa passou com o carro ali, é uma quantificação dos carros. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/FMPFase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a internet das coisas e cidades inteligentes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre a internet das coisas e cidades inteligentes. Nosso convidado é o doutor em computação Arthur Ziviani, do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Arthur, um outro campo que pode ser muito beneficiado pela internet das coisas é a saúde, né? Sim, sem dúvida. Isso desde em várias escalas, na realidade, né? Nós mencionamos esses casas inteligentes. Noto que uma parte desses sensores pode ser justamente permitir que pessoas sejam monitoradas nas suas próprias casas. Então, pessoas idosas que necessitam do acompanhamento, pacientes com doenças crônicas que precisem de um monitoramento regular. Isso permite, por exemplo, uma monitoração contínua, se eles tiverem dispositivos à sua disposição, que podem ser vestíveis, né? Pode ser um pequeno aparelho que os monitore por segurança ou por algum sinal vital, alguma métrica de importância para a saúde da pessoa. A gente estava conversando aqui no intervalo e você falou, dá para prever, por exemplo, se a pessoa teve uma queda brusca. Isso uma coisa grave em idosos que moram sozinhos, são consequências de quedas, né? Pequenas quedas, a pessoa fica com uma mobilidade mais reduzida, né? Capacidade de reação mais limitada e é muito frequente quedas. Então você detectar quedas em idosos, isso já e dá um alerta, seja para um familiar, por exemplo, né? Ou mesmo para o serviço de socorro, isso já tem um impacto. Né? Mesmo a monitoração de alguns sinais vitais, né? Pessoas que têm arritmia cardíaca ou precisam monitorar a glicose do sangue, isso tudo pode ser monitorado com uma frequência e transmitido para um relatório que se possa levar ao médico numa próxima visita, ou se tiver alguma arritmia mais grave, isso ser alertado um serviço de saúde, por exemplo, para um socorrista, uma ambulância poder comparecer à residência daquela pessoa e porque ela está tendo um problema cardíaco ou um acidente vascular cerebral ou alguma coisa desse tipo, né? Então esse monitoramento de pacientes em recuperação de cirurgias, isso tudo se vislumbra, isso permite, na verdade, todo um acompanhamento que tipicamente só seria possível numa unidade hospitalar para uma categoria de pacientes que pode se permitir estar em observação, mas que não necessitem de fato estar na unidade hospitalar, você gera toda uma economia de recursos. Você pode tirá-lo da unidade hospitalar, onde possivelmente estaria sujeito a... E mais qualidade de vida mais também. Qualidade de vida, menos sujeito a infecções, a contaminações, que a unidade hospitalar é muito delicado, e conseguir ter uma vida mais autônoma, mas ainda assim com uma certa segurança. Isso, de novo, entra esse lado de coleta de dados, fluxo de informações, processamento, com uma análise de dados que permita tomar decisões. E esse campo de saúde é muito promissor, né? A computação vestível, né? É uma área que está tendo muita pesquisa, né? Você falou que num congresso que você foi... Agora recentemente, isso tem vários níveis. Tem um reloginho que se use, que meça quantos passos a gente deu no dia, quantos batimentos cardíacos a gente teve, caminhou, etc. Isso tudo já começa a ir nessa direção. Mas isso são dispositivos que já estão ao nosso alcance, né? Agora, já existem alguns dispositivos para acoplar em smartphones, para começar a poder fazer... Pessoas têm que ter acompanhamento de glicose, ou poder fazer um pequeno eletrocefalograma, poder, claro, não com a mesma qualidade se tivesse uma unidade coronariana, evidentemente, mas que, estou me passando mal, ter um exame, mandar para e aí sim, uma teleconsulta e ter uma decisão se precisa do atendimento, isso é possível. E objetos mais sofisticados estão em pesquisa, né? Eu estava mencionando agora no intervalo, de presente, uma lente de contato que é capaz de medir a pressão ocular,
o nível de glicose no olho, tudo vai permitindo uma monitoração num nível menos invasivo. Perceptível, né? Então, ter implantes subcutâneos, mas não só que se permitir medir a glicose no sangue, por exemplo, né? Mas se ele for capaz de transmitir isso, né? Você tem uma monitoração contínua sem ter necessidade de um exame de sangue regular, por exemplo. Não tem que ficar furando o dedinho. Furando o dedinho, né? Ou pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, coisas que tem que monitorar, fazer exame de sangue uma vez por mês para dosar dosar o remédio, fazer a dosimetria do remédio para dosagem de equilíbrio de coagulação sanguínea, por exemplo, né? Nesse caso da glicose, por exemplo, dá para dar um alerta se a pessoa está tendo aquela baixa, né? A hipoglicemia. Uma baixa ou uma alta, né? O processamento permite, tecnicamente, chama de detectar anomalias, né? Isso, detectar anomalias é um termo mais genérico, mas você conhecendo o que é a normalidade da métrica qual seja, né? E detectar o que desvie dessa normalidade. Detecta-se uma anomalia, pode ser uma baixa de glicose, pode ser uma arritmia numa frequência cardíaca, pode ser uma diferença na postura que detecte uma queda de um idoso. Isso detecta uma anomalia naquele comportamento e pode dar um alerta de difere e que, dependendo da aplicação, seja mais grave ou menos grave e tomar uma ação compatível. Pode ser aplicado também para acessibilidade, para facilitar a vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Tem pesquisa já nessa área também. Monitoração, tanto pode entender as cidades inteligentes, né? Para cadeirantes, para pessoas com uma dificuldade de motora, né? De locomoção. Isso pode permitir entender melhor as cidades, qual o preparo delas para pessoas que necessitem de assistência em locomoção. Cadeirantes, por exemplo, entender qual o melhor caminho que deve... Aquela rota que nós traçamos, por exemplo, eu estou aqui no hotel, numa cidade que eu não conheço, eu quero ver o menor caminho para o restaurante que eu combinei de jantar com meus amigos. Tipicamente, esses aplicativos vão mostrar o menor caminho possível, certo? Porque, vai ver a rua, não me importa a direção de rua, vai mostrar o caminho, mas e se eu for um cadeirante? Será que aquele caminho é o melhor possível para mim? Vai ter obstáculos? Já existem pessoas estudando de fazer adaptações em rotas, de direcionamento, considerando outras condições. O cadeirante, por exemplo, ou alguém que tem um carrinho de bebê, e aí uma subida, se tem um aclive muito grande, o cadeirante não consegue se locomover por ali. Então talvez o caminho melhor seja, mesmo que seja mais longo, que não tenha um aclive, por exemplo. Com todos esses equipamentos e objetos produzindo informações o tempo inteiro, a gente chega na questão da segurança e da privacidade, né? Eles estão muitas vezes produzindo informações que vocês chamam de sensíveis, né? O horário de saída e entrada em casa da pessoa, os hábitos daquela pessoa. E aí, se há uma falha, uma vulnerabilidade em um desses equipamentos, essa pessoa está exposta, né? Isso é o grande dilema, né? Na verdade, noto que é muito interessante, abre-se um leque de aplicações muito diversas que realmente trazem benefícios para as pessoas nessa automação, pode trazer benefícios para o dia a dia da gente nas cidades inteligentes, mas tem o outro lado, é que, a pessoa pode estar sendo monitorada o tempo todo em diversos aspectos, né? Isso tem sempre buscar-se um equilíbrio aí entre ter uma maior facilidade para a pessoa, mas considerações éticas de como esses dados estão sendo usados para não haver violações de privacidade. Isso, de novo, é percebido muito diferentemente, culturalmente, países diferentes. As legislações dos países divergem. Tem tido muita discussão de uso de dados pessoais. No Brasil está em discussão, começa a ter as primeiras legislações nesse sentido. A Europa passou uma legislação muito restritiva de uso de dados pessoais, justamente porque pode haver abusos, né? Agora, para um país como a China, que não tem essa tradição, não tem muita regulamentação. Então, tecnologias diferentes podem expor muitas pessoas, né? Tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, né? Vai saber onde cada um de nós está a qualquer momento, se isso for feito em larga escala. Isso pode, claro, ter aplicações sensacionais de segurança pública, mas, por outro lado, pode ter implicações severas
de quebra de privacidade, né? Ou tem um ponto-chave de uso ético desses dados, né? Onde estão as fronteiras, né? É claro que um exemplo talvez simples para as pessoas entenderem, a pessoa vai na farmácia e pede o CPF dela, né? A gente normalmente entrega o CPF por causa do desconto de 10% na pasta de dente, né? Bom, ali você tá, se repetidamente nós vamos naquela farmácia e compramos produtos, por exemplo, né? E ao nos identificarmos com o nosso documento de identificação, a farmácia pode construir um histórico de medicamentos. Claro, pode ser a pasta de dente, mas pode ser um medicamento que a pessoa usa com regularidade. Isso pode ser, um dado como esse, muito rico. Pode ser muito útil para uma segurança farmacológica do paciente. Sobretudo agora com a população, isso é um grande problema em população idosa, né? Estou abrindo um outro leque aqui, mas pensar no que a gente chama de polifarmácia. Uma pessoa idosa começa a ter uma conjunção de múltiplas doenças, né? Uma comorbidade de doenças diferentes atuando, em que ela toma remédios diferentes. É muito difícil ter esse equilíbrio e entender a interação dos medicamentos. Nota que uma possível aplicação, tudo meio um pouco futurista, mas se eu tenho todos os dados daquele histórico do paciente na farmácia, eu já sei, se ele vai sempre ali, eu sei que aquela pessoa toma um remédio X, o Y, se o médico receita o Z, esse Z pode ter uma interação com X e Y que é perigosa. Se aquele pessoa de idade esqueceu de reportar para o médico que receitou o Z que ele tomava X, ele pode ter um problema inadvertidamente. Se eu sei o histórico da farmácia, eu posso alertar, né? Opa, você está comprando Z, mas você toma X, toma cuidado. Conversa com o seu médico. Tudo bem? Agora, por outro lado, isso é acho que uma aplicação que eu estou dando um exemplo, que a gente vê um benefício. Né? Agora, por outro lado, esse histórico de uso de medicamentos pode revelar as doenças que a pessoa tem. Uma seguradora de saúde teria um interesse enorme de saber qual é o histórico e vai aumentar o seu plano de saúde na próxima vez que for renovar no plano individual, porque você tem uma determinada doença ou outra pessoa não tem. Certo? Isso pode ser um uso antiético dos dados. Você não autorizou a esses dados serem usados para isso. E é uma coisa que não está exatamente no seu benefício, por exemplo. Nota que são os mesmos dados, podem ser usados para usos diferentes. Com benefício ou talvez não tão ético. Se você não autorizou o uso da sua privacidade. Isso é muito crítico. São duas linhas aí de dois desafios, né? Aumentar a segurança desses equipamentos para evitar ataques e vulnerabilidades e também a questão ética. Certamente. Né? A questão de segurança é chave, porque a gente conversou bastante, né, desde que a gente começou a nossa conversa aqui sobre internet das coisas, dessa questão dos sensores, né? E tem muitos dispositivos espalhados numa quantidade enorme. Nota que essa viabilização disso passa por uma questão de custo. Então, é interesse que esses sensores custem o mais barato possível para aí sim eles serem viáveis comercialmente de ganhar essa escala. E tem um dilema necessário aí de quanto eu coloco o custo mais baixo, o quanto que eu invisto na segurança desse sensor. Ou do que de um dispositivo automatizado. Segurança custa caro. Né? Então, o nível de competitividade hoje em dia é muito grande, né? O risco é muito de colocar um sensor com talvez um não tão cuidado de segurança e ficar mais vulnerável e claro, tem problemas de toda a sorte, né? Descobre-se vulnerabilidades a todo momento. A área de segurança é muito dinâmica, uma corrida de gato e rato, né? Descobre-se uma vulnerabilidade que é corrigida e descobre-se outra, mas esse dilema de custo, ter custo mais baixo para a implementação em larga escala, o perigo é abrir mão de segurança para alcançar esse custo mais baixo. Dependendo do dispositivo, pode ser mais grave ou menos grave. Evidentemente, com um sensor de temperatura, não vai ter necessariamente o nível de segurança do sensor que está monitorando o sinal vital de um idoso, por exemplo. Né? Claro que tem que ter mais segurança. Mas aí a gente tem que equilibrar esse custo. Chegamos aí no seu assunto, que é a ciência de dados, né? O Big Data, né? O volume de dados já está enorme, mas vai ficar muito maior, né? E daí a importância é a gente conseguir extrair o que interessa dentro desse mar aí, que eles chamam lá fora de dilúvio de dados, né? A gente isso tem sido conhecido como dilúvio de dados, né?
justamente essa ideia de que nós estamos realmente sob uma onda enorme de dados. E os desafios, é isso que a gente tem no grupo de pesquisa em que eu atuo lá no Laboratório Nacional de Computação Científica, a gente tem se debruçado sobre esses desafios de lidar com esses grandes volumes de dados sobre diferentes aspectos, né? Tanto o processamento de grandes volumes de dados, você tem capacidade computacional e arquiteturas computacionais que permitam lidar com esse grande volume de dados, mas também lidar com outras dimensões, fazer algoritmos mais eficientes que possam lidar com esses dados, tomando decisões de forma mais eficiente, lidando com esse grande volume. A gente mencionou há um tempo atrás essas dimensões diferentes, né? Eu posso ter que, dependendo da aplicação e os dados que estão envolvidos, lidar com dados que são fluxo de dados, como chamamos, streaming de dados, em que talvez o mais importante não seja processar todos os dados que eu estou recebendo, mas saber escolher quais são os dados mais relevantes, porque eu tenho um tempo limitado de processar, eu não consigo processar tudo no tempo que eu tenho, mas o desafio é saber quais dados são mais relevantes para eu processar e ter a melhor decisão. E aí tem até uma expressão que vocês usam que é mineração de dados, né? Como se estivesse peneirando ali mesmo. A mineração de dados é mais ligado, sim, é um pouco isso, né? Mas mais ligado a você ter esse grande volume de dados e identificar padrões ali dentro. E aí, ao achar padrões, e padrões não óbvios, evidentemente, né? Porque os dados começam a ficar num volume tão gigantesco que uma pessoa não tem capacidade de ver padrões, todos os padrões possíveis. Essa mineração de dados já começa a ver correlações, um comportamento que é associado a outro, detecta padrões. Isso permite, por exemplo, um melhor entendimento do que está envolvido ali. E detecta tantos padrões quanto, em certo momento, atividades que destoem desse padrão. Então, mineração de dados vai muito nessa direção de você obter os padrões nesses dados. Isso que realmente é uma mineração daquele volume, você conseguir extrair o que é de fato relevante. E o chave nesse mundo todo de processamento de dados na larga escala é realmente porque não adianta nada você ter uma enormidade de dados e ser assoberbado num volume colossal de dados. A utilidade está ligada a ter conhecimento, informação relevante que possa extrair desses dados para gerar algum conhecimento que tenha uma utilidade que vá tomar uma melhor decisão, gerar uma aplicação que traga benefício para um usuário ou para um conjunto de usuários. Só ter o volume de dados, bom, é simplesmente um volume enorme de dados. O desafio está em extrair conhecimento desses dados. E aí também conseguir dar uma visibilidade compreensível para o usuário, né? Que é um outro desafio, né? Que é a parte de ter uma aplicação que seja relevante. No fundo, isso é um desafio grande, né? Entender quais são os desafios que as pessoas estão vendo numa cidade, tem muitos, né? Quais são os desafios, quais são os pontos de aprimoramento possíveis e como, através dessa análise de dados, extrair conhecimentos que possam gerar decisões que mitiguem esses problemas das cidades. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Ziviane. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Ok, e a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá.